Você já teve a sensação de ser vigiado por algo que você não vê? E ouvir alguém chamar seu nome sem ninguém estar lá? Esses e outros relatos você vai ouvir agora. Pega um lanche, se acomoda, pode deixar que te conto mistérios. Eu nunca contei isso de forma completa. Nem para amigos, nem para familiares distantes. Sempre resumi. Sempre mudei de assunto. Porque toda vez que tento lembrar, a sensação volta. Em 2014, eu estava no pior momento da minha vida. Tinha perdido o emprego, terminado um relacionamento longo e voltado para o interior sem nenhum plano. Minha tia, tentando ajudar, ofereceu uma casa no fundo do terreno dela. Disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse. A casa ficava atrás da casa principal, separada por um corredor estreito de terra batida. Era uma construção simples, antiga, feita aos poucos. Reboco grosso, mal nivelado. O teto era baixo demais para alguém alto como eu. As janelas pequenas deixavam a casa sempre na penumbra. No primeiro dia, tudo parecia apenas velho. Mas já naquela noite, percebi algo estranho. A casa era silenciosa demais. Não era o silêncio comum do interior. Não tinha grilo, não tinha sapo. Não tinha vento passando entre as árvores. Era um silêncio compacto, como se o som tivesse sido arrancado dali. Na primeira semana, eu dormia mal. Não por medo consciente, mas por um incômodo constante. Era como se o corpo não relaxasse completamente. Eu acordava várias vezes durante a madrugada, sempre com a sensação de que algo tinha mudado no ambiente. Na terça-feira da segunda semana, aconteceu a primeira coisa que não conseguia explicar. Eu estava deitado, luz apagada, mexendo no celular, quando ouvi passos no quintal. Não eram passos firmes, eram arrastados, irregulares, como alguém andando devagar demais, com cuidado demais. Os passos vinham da lateral da casa, até pararem exatamente embaixo da janela do meu quarto. Fiquei imóvel. Esperei ouvir uma tosse, uma respiração, qualquer coisa que denunciasse uma pessoa real. Não ouvi nada. Apenas aquele silêncio pesado e a sensação clara de estar sendo observado. Depois de alguns minutos, os passos se afastaram. Convenci a mim mesmo de que alguém tinha passado pelo terreno. Na noite seguinte aconteceu de novo. Mesmo horário, mesmo caminho, mesma parada sob a janela. Na terceira noite eu já estava esperando. O que me assustou não foi o barulho, foi a precisão. Quem quer que fosse sabia exatamente onde parar. Como se conhecesse a casa, como se soubesse onde eu dormia. Na quinta noite, os passos não pararam do lado de fora. Eu ouvi a porta da cozinha ranger. A porta não bateu. Não foi aberta com força. Foi empurrada devagar, como alguém que não quer fazer barulho. Em seguida, ouvi a cadeira da cozinha sendo arrastada pelo chão. Aquele rangido seco da madeira velha contra o cimento ecoou pela casa inteira. Depois, silêncio. Silêncio demais. E então, algo que nunca esqueci. Uma respiração baixa. Não vinha de um ponto fixo. Não parecia próxima, nem distante. Era como se o ar da casa estivesse respirando. Fiquei deitado, olhando fixamente para a porta do quarto. O coração batia tão forte que eu tinha certeza de que quem estivesse ali podia ouvir. Passei mais de uma hora assim, sem me mexer, sem piscar. Quando amanheceu, fui até a cozinha. A cadeira estava fora do lugar, virada em direção ao corredor que levava ao quarto. A partir desse dia, as noites mudaram completamente. Passei a acordar sempre no mesmo horário, por volta das 3 da manhã. Não acordava assustado, acordava atento, como se alguém tivesse me chamado sem som. E todas as vezes, eu sentia a mesma coisa. Uma presença no quarto. Não era uma figura definida. Era como uma região mais escura no canto do cômodo. Como se a pouca luz que entrava pela janela simplesmente não alcançasse aquele ponto. Eu evitava olhar diretamente, mas sabia que estava ali. Na última noite naquela casa, tudo piorou. Eu acordei com a sensação clara de peso na cama. O colchão afundou lentamente, como quando alguém se senta com cuidado. Senti o frio subir pelas pernas. O ar ficou pesado, difícil de respirar.
E então, muito perto do meu ouvido, uma voz baixa, rouca, sem emoção, disse: "Você não devia ter vindo." Não gritou, não ameaçou, apenas afirmou. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e fui embora. Nunca mais dormi naquela casa. Mas às vezes, quando fico sozinho em silêncio absoluto, eu reconheço aquele mesmo ar pesado e sei que algumas coisas não ficam presas a um lugar. Eu trabalhei como vigilante noturno por quase 2 anos. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. E no começo parecia simples: rondas, câmeras, silêncio, café forte para aguentar a madrugada. O problema não era o turno da noite. O problema era aquele hospital. Era um prédio antigo, construído na década de 1950. Grande demais para a cidade onde ficava. Corredores longos, janelas altas, paredes grossas. Durante o dia, o lugar parecia apenas velho. À noite, parecia atento. Desde o primeiro dia percebi que havia áreas que ninguém gostava de mencionar. Portas sempre trancadas, alas inteiras apagadas e um setor específico que todos evitavam: a ala antiga. Ali funcionou, décadas atrás, um setor psiquiátrico. Hoje estava oficialmente desativado, sem pacientes, sem equipamentos modernos. Só macas antigas, cadeiras enferrujadas, paredes descascadas e um cheiro permanente de coisa abandonada, misturado com o hospital antigo. No meu primeiro mês, evitei aquela ala sempre que podia. Mas em uma sexta-feira, o supervisor me chamou no canto e disse sem rodeios: "Hoje você vai cobrir a ala antiga." Ele falou como quem manda alguém fazer algo desagradável, mas inevitável. Perguntei se havia algum problema ali. Ele respondeu apenas: "Se ouvir alguma coisa, registra no livro e segue a ronda." Naquela noite, o hospital estava silencioso demais. Não havia emergências, poucos pacientes internados, e o som dos meus passos ecoava pelos corredores vazios. Quando entrei na ala antiga, senti a mudança imediatamente. A temperatura parecia mais baixa. O ar era pesado, difícil de puxar para os pulmões. A iluminação fraca criava sombras longas que se moviam conforme eu andava. Na metade do corredor, ouvi algo pelo rádio. Uma interferência. Depois, uma voz. Fraca, distante. Pediu ajuda. Achei que fosse alguém brincando no canal errado. Peguei o rádio e respondi. Nenhuma resposta. O silêncio voltou. Continuei a ronda. Minutos depois, a voz voltou. Dessa vez mais clara, e chamou meu nome completo. Senti um arrepio subir pela nuca. Olhei para o rádio. Ele estava desligado. Respirei fundo, tentando manter a calma. Disse a mim mesmo que era cansaço, sugestão, efeito da madrugada. Continuei andando. Foi então que ouvi o barulho de rodinhas no corredor. Não era eco, não era imaginação. Era o som inconfundível de uma maca sendo empurrada. Rodas de ferro antigas rangendo no piso. O som vinha do fundo da ala. Segui na direção. Quanto mais eu avançava, mais o som parecia próximo, mas nunca visível. Virei uma esquina e vi algo que me fez parar. No final do corredor, sob uma luz fraca, havia algo que parecia um homem deitado numa maca. Estava coberto até o pescoço por um lençol amarelado. O corpo não se mexia. Meu primeiro impulso foi chamar ajuda, mas algo estava errado. Não havia maca nenhuma naquela ala. Eu sabia disso. O setor estava vazio há anos. Mesmo assim, caminhei devagar. À medida que me aproximava, percebi que não havia lençol, não havia corpo. O corredor estava vazio. Apenas marcas recentes das rodas no chão. Marcas profundas, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. E o cheiro, um cheiro forte de hospital antigo, de coisa que morreu e ficou tempo demais no mesmo lugar. Voltei para a guarita tremendo. Passei o resto da noite em silêncio absoluto. No fim do turno, fui registrar a ocorrência no livro. Quando abri o livro de registros antigos, algo caiu de dentro dele. Uma ficha de óbito. Era antiga, amarelada, escrita à mão. O nome do paciente me fez gelar. Era o meu. Nome completo, data de nascimento correta e uma data de óbito
3 dias à frente. Fechei o livro imediatamente. Pedi demissão naquela semana. Até hoje evito passar perto daquele hospital à noite. Porque sei que alguns lugares não registram apenas quem passou por eles. Registram quem vai passar. Eu sempre vivi de estrada. Caminhoneiro desde os 20 e poucos anos. Acostumado com madrugadas longas, café frio e silêncio cortado só pelo motor. Quem vive assim aprende 2 coisas. Primeiro, que a estrada muda à noite. Segundo, que nem tudo que aparece nela é acidente ou animal. Isso aconteceu numa viagem pelo interior do Nordeste, transportando carga leve, rota que eu já tinha feito outras vezes. Nada novo, nada perigoso. Ou era o que eu pensava. Era por volta de 2 da manhã quando o GPS começou a falhar. A tela congelou, depois apagou. Fiquei só com a estrada à frente, iluminada pelos faróis. O asfalto começou a piorar. Buracos, trechos remendados, até que, sem aviso, virou estrada de terra. Estranhei. Aquela rota nunca teve trecho de barro. Pensei em voltar, mas o caminhão já estava embalado. Segui mais um pouco, achando que logo reencontraria o asfalto. Não reencontrei. A estrada ficou cada vez mais estreita. Mato fechado dos 2 lados. Nenhuma placa, nenhuma casa, nenhuma luz. Foi então que percebi algo estranho. O rádio não funcionava. O celular não tinha sinal. E o relógio do painel estava parado. Marcava 2:17. Sempre 2:17. Continuei dirigindo, tentando manter a calma. Foi quando vi uma silhueta à frente, no meio da estrada. Reduzi a velocidade. Era uma pessoa, ou parecia ser, um homem magro demais, alto demais, parado, imóvel. Não fazia sinal, não se mexia. Parei o caminhão a alguns metros. Abri o vidro e gritei perguntando se precisava de ajuda. Ele levantou a cabeça lentamente. E aí eu vi o rosto. Não tinha expressão. Os olhos eram fundos demais, escuros demais. Pareciam buracos. Ele deu um passo à frente, depois outro. Percebi que ele mancava, mas não como alguém ferido. Mancava como alguém que não sabia usar as próprias pernas direito. Engatei a marcha ré. O motor falhou. O homem abriu a boca. Não saiu som nenhum. Mas dentro da cabine eu ouvi uma voz. Clara. Próxima demais. Você não devia estar aqui. O caminhão ligou sozinho. Arranquei sem olhar para trás. Dirigi por minutos que pareceram horas. A estrada parecia nunca acabar. Até que de repente vi luzes, postes, asfalto. Quando parei no primeiro posto de gasolina, olhei o relógio. 2:18. 1 minuto tinha passado. Perguntei ao frentista sobre aquela estrada de terra. Ele me olhou sério. Disse: "Não existe estrada ali." Mostrei no mapa. Ele balançou a cabeça. "O senhor deve ter entrado no desvio velho." "Aquilo não é estrada há décadas." Perguntei se alguém morava por ali. Ele respondeu baixo: "Ninguém que ainda esteja vivo. Nunca mais tentei cortar caminho naquela região, porque algumas estradas não levam a lugar nenhum. Elas só querem que você entre." Essa história eu demorei anos para contar, porque envolve família, e porque até hoje ninguém sabe explicar. Eu tinha 7 anos quando aconteceu. Morávamos numa casa simples, interior, rua de barro, silêncio à noite. Minha mãe estava grávida, mas ainda no começo. Barriga quase não aparecia. A família inteira sabia, menos eu. Ninguém tinha me contado. Numa madrugada, acordei com barulho de passos dentro de casa. Achei que fosse meu pai. Levantei da cama e fui até o corredor. A casa estava escura, iluminada só pela luz fraca da lua entrando pela janela. Foi então que vi um menino. Ele andava devagar pela casa, descalço. Tinha mais ou menos 3 anos. Pele clara, cabelo crespo bem curto, olhos verdes claros, arregalados, como se estivesse assustado. Ele parecia perdido. Eu fiquei parado, sem conseguir falar. Ele olhou para mim e sorriu. Um sorriso tranquilo, familiar. Perguntei quem ele era. Ele respondeu: "Eu moro aqui." Perguntei onde estavam os pais dele.
Ele apontou para o quarto da minha mãe. Depois continuou andando. Segui atrás dele. Quando cheguei à cozinha, o menino tinha desaparecido. Fui até o quarto dos meus pais. Minha mãe dormia. Meu pai também. Voltei para a cama confuso. No dia seguinte, contei para minha mãe. Ela ficou pálida. Sentou na cama, respirou fundo e perguntou: como ele era? Descrevi tudo. Ela começou a chorar. Foi aí que me contou que estava grávida e que, nos sonhos, vinha vendo um menino andando pela casa. Sempre do mesmo jeito, sempre com o mesmo sorriso. Meses depois, meu irmão nasceu. Igual. Mesmo cabelo, mesmos olhos, mesma expressão. Hoje ele é adulto. Nunca contei essa história para ele. Mas às vezes, quando estamos juntos à noite, ele para, olha para o corredor escuro da casa antiga da família e diz que sente como se já tivesse estado ali antes. Algumas pessoas chegam antes do corpo e algumas famílias só percebem depois.